Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre um privilégio estar pregando aqui na igreja. A igreja pelo qual eu cresci, em qual eu tive a minha experiência em relação à minha vocação, em relação ao meu chamado. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui. E aqui é uma enorme responsabilidade também, né? Você se deparar com o púlpito, pregue a palavra, em que nós ouvimos nosso querido pastor Josué, entre outros pastores que esteve presente aqui neste púlpito. Então, nunca é fácil você estar aqui. É sempre difícil, é árduo. Porque quando você se coloca à disposição para falar da palavra dele, do nosso mestre, do nosso Criador, nada mais, nada menos, nós temos que falar a verdade. E às vezes, quando Deus ele toca no nosso coração, ele traz as verdades, isso impacta o nosso coração, isso quebranta o nosso coração. E o tema da nossa mensagem é saudade e paz. Eu pensei muito a respeito deste tema enquanto eu estava na praia. Quando a Márcia me passou o convite, na verdade foi o pastor Antônio Jorge, mas ela que fez o encaminhamento. Eu fiquei pedindo para Deus, o que eu vou trazer para a igreja, né, nesta manhã de domingo. E ele me veio com essa palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João. Nós trabalharemos inicialmente do versículo 1 ao 6. Amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora os conheceis e tendes visto. Eu acabei indo um pouco adiante. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é verdade aos nossos corações, ó Deus. Enche, meu Pai, do Teu Espírito Santo para que a igreja saia daqui transbordando de Ti, ó Pai. E que não haja espaço, Senhor Deus, para o inimigo aqui, ó Pai. Mas que o Senhor Jesus, com Teu enorme poder, venha estar quebrantando a igreja, Pai. E que, através da Tua palavra, cada um venha sair daqui diferente de como entrou, ó Deus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de voltar para a palavra, eu queria dar algumas definições. A primeira, em relação ao significado da palavra saudade. Eu procurei lá na internet, vários autores, até mesmo no dicionário, e o significado dessa palavra significa o seguinte: sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa, ou de um lugar, ou ausência de experiências prazerosas já vividas. Quando nós pensamos em saudade, o que vem em nossa mente? Talvez você vá pensar em um ente que já não está mais com você, né? Eu, desde pequeno, fui criado pela minha avó, pela minha tia, e hoje elas não estão mais aqui. Isso me deixa um sentimento saudosista, porque eu me lembro daquela feijoada que ela fazia, daquela comida gostosa, né? Ou até mesmo em um momento da escola, em que eu tinha alguns amigos em comum, e momentos de inocência, né? Em que você não vê tanta maldade nas coisas e você enxerga
o mundo e a vida de uma maneira, de uma perspectiva completamente diferente. Então, quando você pensa na saudade, você sente esses sentimentos, você começa a lembrar de coisas do seu passado em que você fala, meu Deus, o tempo está passando. E algo interessante que eu fiquei pensando durante a semana a respeito da saudade é que ela é produzida com tempo, seja curto tempo ou longo tempo. Curto tempo, eu daria o exemplo, por exemplo, eu estava na praia. Que saudade que eu sinto daquele lugar. É muito bom você ver o mar, você contemplar a natureza do nosso Criador, você poder refletir, você e Deus, e aquela paisagem bonita, aquela paz, né? Longe dos problemas do seu ambiente profissional, longe das angústias. É como se fosse um escape, mas você sente uma saudade. E a longo prazo eu diria que são as coisas em que nós vamos usufruindo ao longo do tempo, como eu citei o exemplo da minha tia, da minha avó, que foram pessoas que me ensinaram, me doutrinaram, e em alguns momentos me deu até algumas correções, né? E eu vou ser honesto, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu fiquei até um pouco emotivo, porque quando você lembra de coisas que te remetem à saudade, você fala, meu Deus, né? Não é verdade? E agora a paz, ele é um sentimento completamente o oposto, porque a saudade ela traz um pouco de melancolia para nós, né? Ela traz esse sentimento. Agora a paz não, ela é a calma, é o estado de calmaria, a harmonia, a ausência de conflitos. Enquanto um sentimento é mais intenso, o outro ele é mais tranquilo, ele é mais pacífico. E voltando para o nosso texto, quando Jesus ele fala para os seus discípulos nesses momentos, ele inicia uma série de palavras somente para os discípulos. Ele deixa de falar para as multidões e ele começa a evidenciar a palavra direcionada aos seus discípulos. Ele começa a preparar o caminho para que os discípulos dê continuidade àquilo que ele atuou aqui na terra. Se hoje nós pensássemos em um professor, e Jesus fosse esse professor, ele foi um grande professor, um grande ensinador, um grande doutrinador, eu diria que os discípulos eles seriam os principais alunos, porque eles estariam dando continuidade ao trabalho em que ele fez aqui nessa terra. E naquele momento eu nomeio como a primeira aula da saudade. Primeira aula da saudade, na verdade, foi um título que eu escutei do reverendo Hernandes Dias Lopes. Não sei se todos os irmãos o conhecem, mas eu tenho um grande apreço em relação às mensagens dele, porque é algo bem racional, é algo que ele mostra a palavra de Deus. E ele deu essa nomenclatura e eu achei muito interessante trazer aqui para os irmãos também. São os últimos momentos em que ele tem com os discípulos. E ele começa a repartir alguns de seus conhecimentos. Porque assim como o Daniel falou, Deus tem tantas coisas, ele tem tanto conhecimento que nós não conseguimos imaginar. Imagina, o Criador do Universo. Mas nesse momento ele dá algumas lições para os seus discípulos. E antes disso, nessa caminhada com Jesus, você vê um menino humilde, nascido de Belém, todos já sabem. Um homem que passou pela terra e ele fez muitos milagres, curou enfermos,
Aquele que não podia falar, ele voltava a falar, porque ele era o próprio Deus, ele podia fazer tudo. E os discípulos, eles foram testemunhando todas essas coisas. Só que no ápice desses versículos em que eu destaquei para os irmãos, eles passaram por alguns dilemas. O primeiro que eu gostaria de mencionar para os irmãos foi o momento em que os discípulos, eles queriam saber quem que era maior do que o outro. E Jesus, ele praticamente dá um tapa na cara dos discípulos, porque ele lava os pés deles. Enquanto os discípulos queriam ver quem que era o maior conhecedor, o mais inteligente, ele os repreende, lavando os pés de cada discípulo. Irmão, a igreja de Jesus Cristo, não existe espaço para vaidade. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. Nós somos meros representantes da palavra dele. Nós somos meros instrumentos da palavra dele. Ele é o Jesus, ele é o Criador, então ele deu essa lição, que mesmo ele sendo o mestre, o Criador do universo, ele ainda assim lavou os pés dos discípulos. Momentos antes disso. E momentos antes disso também, ele dá um anúncio em que um dos seus discípulos, ele o trairia. Então veja, imagine como os discípulos eles devem ter ficado desesperados na hora. Como assim? Um de nós vai trair o Criador? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Um de nós vamos trair o próprio Criador? Como assim? E para não bastar, um dos seus discípulos, eu diria que o mais valente, Pedro, o trairia. Eu fico imaginando o que passava pela mente dos discípulos naquele momento. Pedro, mais valente, traindo o nosso Criador, o nosso Mestre. E eles estavam ali em um momento de conflito. E quando ele entra com essas palavras, com esses versículos, antes disso, ele pede para Pedro fazer a preparação do seu caminho. Pedro, prepara um lugar em que a gente possa celebrar a Páscoa, em que a gente possa ter um momento junto. Ele já começa a dar sinais que ele iria se despedir dos discípulos. São os últimos momentos, o repartir das coisas, o repartir dos ensinamentos. Ele diz: vocês estão me chamando sempre de mestre e senhor. Vocês estão certos, eu sou isso mesmo. Mas eu dei o exemplo, eu lavei os pés de vocês. Ele deixa uma marca para cada discípulo. A marca do amor. Porque se os discípulos eles não aprendessem os ensinamentos, o amor, eles jamais seriam parecidos com Jesus Cristo. Irmão, se vocês não tiverem amor em seus corações, como a igreja vai para frente?
Se eu não amar cada um de vocês com seus defeitos, com seus problemas, como a gente vai caminhar juntos? Eu posso ter um pensamento diferente de cada irmão aqui presente nesta manhã. Posso sim. E os irmãos podem, com toda a certeza do mundo, me repreender. Mas vocês não podem deixar de me amar. Esse é o ensinamento do próprio Criador. Ame o seu próximo, ame o seu irmão, ame o seu inimigo. Igreja, nós não somos inimigos, nós somos amigos. Jesus brotou em nossos corações o verdadeiro amor. Ame seu próximo, ame seu irmão, abrace seu irmão. Se você tem uma contenda com alguém presente aqui nessa manhã, por favor, acabando o culto, dá um abraço nele. Pergunte o que está acontecendo. Igreja, aqui não é um campo de batalha, aqui é um lugar de amor. Temos que nos amar. Se André me permitir, esses dias mesmo talvez a gente tenha tido um momento em que nossos pensamentos estavam divergentes um do outro, que o nosso café não saiu. Ainda não saiu. Mas estamos aí, vamos conversar. Vamos nos amar, vamos nos entender. Esse é um ensinamento, foi algo que Jesus deixou para os seus discípulos. E Jesus sabia que o coração dos discípulos naquele momento, eles estavam muito aflitos. E agora eu começo a destacar o primeiro tópico. Fiz primeiramente uma preparação, um cronograma de todo, um resumo mesmo, para entrar nos tópicos que eu de fato gostaria de expressar para os irmãos. O primeiro está destacado no primeiro versículo, que ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele ensina aos discípulos que eles já conheciam a Deus, mas agora eles deveriam acreditar em Jesus também. Você acredita no Deus que vocês servem? Ou é só da boca para fora? Quantas vezes vocês já leram esse versículo e quantas vezes vocês creram de verdade? Aqui é o momento em que Jesus está preparando os discípulos. Então não é um momento fácil, não. Na vida vocês vão ter dificuldades. Mas creia em mim. Não se turbe o vosso coração. Como que você entrou nessa manhã? Com o coração conturbado? Você entrou aqui pensando nos problemas ou você entrou aqui pensando que Jesus pode dar a solução de todas as coisas? Não se turbe o vosso coração. E quando ele dá, essa aqui é a primeira menção que eu gostaria de deixar para os irmãos. Creia em Deus. Creia em Deus, creia no Jesus, no mesmo Jesus dos discípulos, creiam nele. Não se turbe o vosso coração. Creia nele, creia no nosso Criador. E o outro ponto que Jesus, ele deixa, está no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Sabe o que Jesus está deixando aqui para nós, irmãos? Que o nosso lugar aqui não é aqui na terra, não. Nosso lugar é lá no céu. Nós estamos aqui de passagem. Quando ele dá esse aviso para os discípulos, ele diz: desapegue de tudo aqui que está nessa terra. Vocês estão aqui de passagem. Sabe, essa ganância que vocês têm em seus corações, esse acúmulo de riquezas, poder, tudo isso vai passar.
A única eternidade que existe é Jesus. É o lugar em que Ele preparou para nós. Aqui é passagem. Enquanto nós estivermos aqui, sabe o que a gente tem que fazer? É pregar o Evangelho de Jesus. Sabe por que às vezes as coisas não crescem em nossas vidas? Porque que a gente está pensando aqui na terra. A gente está pensando aqui. Mas o que devemos pensar é lá no alto. É onde Jesus está preparando lugar para nós. Outro ponto que eu gostaria que os irmãos pensassem, esse mesmo Jesus que estava se despedindo, vai voltar da mesma maneira que ele subiu. A Bíblia fala que ele virá como um ladrão que surge de repente. Todos os seus inimigos estarão debaixo dos seus pés. Jesus, ele vai voltar, irmãos. Jesus, ele vai voltar. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? O tempo está passando. O tempo está passando, irmãos. E o que você tem feito para glorificar o nome dele? Se ele voltar agora, nesse instante, você estaria pronto? Você estaria preparado? Tem certeza disso? O que você tem feito? Outro ponto que eu gostaria de mencionar para os irmãos é compreender com clareza que Jesus Cristo, ele é o único caminho. Eu acredito que todos os irmãos compreendem isso. Quando nós vamos fazer os nossos evangelismos, né, irmão Clodoaldo? Nós mencionamos para as pessoas que o único caminho para a salvação é Jesus. Não existe outro caminho. Se você acha que o caminho para você chegar a Jesus pelos seus feitos, é pelo que você é, esquece isso. É Jesus que te capacita, irmão. Ele é o caminho que vai levar você para o ir de missionário. É Ele que vai preparar o caminho para que você transmita a palavra da salvação para as outras pessoas. Ele é o caminho, Ele é o único que pode levar-nos à salvação. Jesus é a verdade. Eu tenho certeza que aqui muitos irmãos tem alguns admiradores em relação a pregadores, a teólogos, a pessoas, enfim. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos. O que eu estou dizendo aqui não é a minha verdade, é Jesus. Jesus que é a verdade, eu não sou a verdade. As pessoas se enganam em pensar, nossa, aquele cara que está pregando lá na frente, esse sim é verdadeiro. Esse homem que está falando na frente, um dia ele mentiu, um dia ele pecou, um dia ele falhou. A única certeza absoluta que nós temos em relação à verdade, que é algo que é inegociável, é que Jesus é a verdade.
Outro ponto. Jesus é a vida. Se você acha que a sua mãe, ela gerou você, ela é a vida, ou algo parecido disso, você está enganado. Porque se você sair aqui desta manhã sem a sua salvação, sem você confiar plenamente no poder de Jesus Cristo, você está morto. Porque você não vai compartilhar dessa salvação, desse lugar preparado por Jesus, não, irmão. Você não vai. Se você não acreditar em Jesus como seu único e suficiente Salvador, por mais duro que seja isso que eu estou dizendo para os irmãos, não vai existir vida, só vai existir morte. Porque Jesus é o único que pode dizer: eu sou a vida, eu sou a vida. Já encerrando esta mensagem desta manhã, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em João 16, versículos 32 ao 33. 32 e 33. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós com tudo. Não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dita para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No versículo 6 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: pelo contrário, porque vocês têm dito que essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. E no final desse capítulo, Jesus ele dá um contraste, ele fala da paz. A paz que somente Ele poderia dar. A paz que só provém de Jesus Cristo. Irmão, você veio esta manhã angustiado? Você veio triste? Você tem passado por lutas? Você vai passar por lutas ainda pior. Não é fácil nessa caminhada, não. É difícil. Ele prepara os discípulos, ele fala isso. Quando nós pegamos a vida de como os discípulos eles terminaram, eles foram torturados, eles foram humilhados, eles apanharam, eles sofreram. O que você quer? Um cristianismo fácil? Você acha que você vai viver a vida inocente, por exemplo, em que eu estava dizendo na época da minha escola? Para sempre? Vocês sempre vão ser um nenenzinho? Não. Quando vocês aprenderem de fato o que é a verdade, o que Jesus quer para a vida de vocês, tenha a certeza absoluta, você vai passar por dificuldades sim. Mas o Jesus que dá a paz necessária aos nossos corações. E não é a paz momentânea não, que o mundo oferece, com remédios. Muitos buscam a bebida alcoólica, outros buscam as drogas, pensando que naquele momento ele vai ter a paz. E por alguns instantes pode até ser, mas Jesus é o único que dá a paz absoluta. É aquele que consola quando um ente querido morre. Dói, a gente sempre vai lembrar de algo de uma pessoa que nós amamos. Claro que sim, mas o único que vai poder dar a paz é o nosso Jesus. Irmãos, nessa igreja, se possível, vamos ter paz uns com os outros. Vamos nos amar. Confie em Jesus. Mas, irmão, está tão difícil. Olha, a minha mãe era tudo que eu tinha.
Confie em Jesus. Ele te deu uma família aqui, ó. Os irmãos. Nós somos irmãos, nós somos uma família. Mas eu não estou conseguindo ver, não entra dinheiro na minha casa. Eu estou passando por necessidades. Tenha paz, confie em Jesus. Ele vai prover o sustento para os irmãos. Quantos testemunhos de missionários aí fora que nós vemos que eles não têm quase nada. Andam pelo mundo aí pregando evangelho. Dói, lógico, machuca. Passam por aflições, passam por dificuldades. Mas eles se apegam à paz que vem de Jesus. Quando o irmão ele aceita ser um pastor, um missionário, quando ele tem essa convicção do seu chamado, do seu ministério, ele sabe que ele vai passar pelas aflições, mas ele se apega a Deus, porque ele sabe que Deus ele vai dar paz. Por que eu estou mencionando tanta paz? Porque Jesus ele pode proporcionar isso em nossos corações. Se seu ministério está difícil, tenha paz, tenha paciência, tenha tranquilidade. Jesus ele pode fazer todas as coisas. Que o meu desejo para essa manhã é que cada palavra que eu trouxe, talvez para alguns irmãos não seja tanta novidade. Mas que ao menos cada irmão se relembre de tudo aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na terra e que Ele ainda faz por nós. Que os irmãos saiam daqui com a paz que provém dEle, a tranquilidade que vem dEle. E que a igreja de Cristo continue. Porque é Ele que nos conduz. Eu agradeço imensamente a oportunidade que a igreja concedeu e que Deus venha os abençoar imensamente. Posso orar pelos irmãos? Senhor Deus eterno Pai, Criador do universo, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade em te servir e de pegar a Tua palavra, Pai. Eu não sou merecedor de nada, Pai. Eu sou tão falho, tão pecador, mas ainda assim o Senhor me ama e o Senhor me lava com Teu sangue e o Senhor a cada dia me molda conforme o Teu querer, Pai. Mas eu te peço imensamente que esta mensagem tenha entrado como uma flecha em cada coração aqui presente nesta manhã, Pai. Que essa igreja venha ter paz, que essa igreja venha ter harmonia, que essa igreja venha ter alegria, porque é a alegria que provém do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria inexplicável, é algo imensurável. A Tua graça é maior que tudo, Pai. Deus, se existe aqui um irmão aflito por um problema de saúde, ó Pai, eu entrego a vida desse irmão em Tuas mãos, ó Pai. Opera com a Tua cura, se for da Sua vontade, ó Deus. Se existe aqui nesta manhã, ó Pai, alguém, ó Deus, que o inimigo não tem deixado em paz, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha estar destruindo qualquer coisa, Senhor Deus, que venha estar impedindo essa pessoa uma verdadeira adoração a Ti, ó Pai. Ó Deus, cuide da Sua igreja, nos restaure, nos renove a cada manhã, Pai. E que o Seu nome seja propagado por todas as nações, pelos nossos bairros, pelos nossos amigos, enfim, ó Pai, use as nossas vidas para o Teu querer, ó Pai. Manifeste, ó Pai, com a Tua cura e com a Tua providência aqui nesta igreja, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.